Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciando a pregação, nesse momento, a gente sempre faz a experiência de Deus no grupo de oração. Louvado seja Deus pelos grupos de oração, que faz com que a gente tenha uma experiência de Deus. E acabei de ter uma experiência com Jesus lá fora, Morador de rua traz a presença de Deus, Eu só queria um pedacinho de pano, um pedacinho de toalha para me cobrir, porque eu estou molhado, eu e meu esposo. Aí graças a Deus que a igreja está aberta, peguei lá uns panos cheirosos que a Claudete deixa lá, no bazar. Depois eu falo para ela que eu peguei, depois eu pago. Umas blusas, e ela fala assim, eu só queria isso, obrigado. E falando sobre isso, antes de iniciar a pregação, o Senhor me mostrava que na hora da oração, os teólogos judaicos dizem que quando Moisés foi atravessar o Mar Vermelho, na confiança que ele tinha em Deus, ele foi indo, colocou o pé na água, colocou o tornozelo, foi entrando, falei, Senhor, e agora? Ele foi entrando, ele foi obedecendo a Deus, ele obedeceu o Senhor e foi entrando na água, até chegar na ponta do nariz. E aí o mar se abriu. O mar se abriu pela confiança que Moisés tinha em Deus. Eu não sei se só para mim ou se é para você também. Se a água chegar até a ponta do nariz, pode ter certeza que o Senhor vai abrir esse mar para você. Amém? Amém? Então, meus irmãos, eu quero convidar você a pegar a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 12. Do versículo 1 ao 11. Primeira Coríntios capítulo 12, versículo do 1 ao 11. Amém ou misericórdia? Amém? Capítulo 12, versículo do 1 ao 11. Aqui nós vamos estar falando sobre os dons do Espírito Santo. Amém? Já pegaram aí? Então vamos lá acompanhando juntos. Os dons do Espírito ou os carismas. A propósito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que estejais na ignorância. Saber que quando eres gentios, eram irresistivelmente arrastados para os ídolos mudos. Por isto, eu vos declaro que ninguém falando com o Espírito de Deus diz, anátema seja Jesus. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser na ação do Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito Santo é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito de Deus para a unidade de todos. A um o Espírito dá a mensagem de sabedoria, o outro a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro o mesmo Espírito dá a fé. E outro ainda, o único e mesmo Espírito, consegue o dom das curas. A outro o poder de fazer milagres. A outro a professar. E a um a professar. A outro o discernimento dos Espíritos. A outro o dom de falar em línguas. A outro ainda o dom de as interpretar. Mas é o único e mesmo Espírito que isso realiza tudo, distribuindo a cada um dos seus os dons, conforme lhe apraz. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Amém. Dá uma salva de palmas para a palavra de Deus. Essa palavra viva que está presente no meio de nós. Amém? Amém? Geralmente quando a gente pega uma passagem como essa, passagem dos dons do Espírito,
a gente fica já ligado diretamente aos dons, né? Poxa vida, eu queria ter o dom de cura, conforme a gente fala, o dom de línguas, profecia. Mas na verdade, o principal que o Senhor colocou no nosso coração para direcionar hoje seria esse tema aqui: para que não estejais na ignorância. Os dons do Espírito, a graça de Deus, o nascer da igreja e o Espírito Santo veio para nos conduzir, para nos levar a uma vida de santidade, a uma vida de conversão. E nesse tempo, ao invés de nós nos preocuparmos com isso, a gente se preocupa: qual dom que eu tenho? A gente não deveria se preocupar, porque nem todo mundo tem o dom da Dona Alice de profetizar aqui, de orar pelas pessoas saírem curadas. Nem todo mundo precisa ter o dom de línguas para sair orando em línguas. Nós deveríamos nos preocupar com o maior de todos os dons que a igreja coloca, que é o dom da sabedoria. É o maior de todos os dons, segundo o livro do profeta Isaías. Esse é o maior de todos os dons, o da sabedoria, que é esse que nos conduz. Por isso que o Senhor fala aqui, nesse tema da pregação, que não quer mais que nós caminhamos na ignorância. O que é caminhar na ignorância? Caminhar na ignorância, com o termo da palavra, não é ser burro. É ignorante, é que falta-nos o conhecimento necessário para caminharmos na presença de Deus, que é o mais importante do que se preocupar qual que é o dom que eu tenho. É muito mais preocupante para uma igreja achar que os carismáticos são ignorantes, entre aspas, mas estão só preocupados com dons, do que eles saberem que esses dons são dons de servir ao outro, servir ao próximo. Uma palhinha, né? O meu tema de TCC será o Espírito Santo na caridade. Esse exemplo que acabamos de passar aqui. Quando eu oro por você, eu estou fazendo uma caridade. Quando eu estou te dando atenção, eu estou te dando a ação do Espírito Santo, ela te dá essa graça de poder rezar por você, de te ouvir, de falar contigo, de te escutar. É a ação do Espírito Santo que faz com que eu pare tudo que eu estou fazendo para rezar por você. Como também aqueles que vêm ao nosso encontro, da gente poder ajudar da melhor maneira possível, de acordo com o que estiver no nosso alcance. Isso é graça do Espírito Santo. Isso é uma graça de Deus para nós. E os carismas servem para isso, para que nos conduza a servir o próximo, para que nos conduza a servir o outro, não para sair aqui, aprender a cantar ou aprender a pregar para ser melhor do que alguém. Porque se eu não estiver caminhando nesses passos, eu sou o quê? Anátema, como a palavra de Deus fala. Eu sou arrogante. E muitos, voltando aqui no início, a cidade de Corinto é uma cidade grega, muito antiga, da Grécia. É uma cidade portuária, grande. Só que existia o quê? Muitos cultos pagãos, muitos cultos voltados aos gentios. Tinha idolatria, tinha diversos tipos de fornicações, tinha prostituição, tinha várias coisas lá. Não muito diferente do que acontece hoje, né? Numa cidade como essa. Mas Paulo quis ordenar, explicar para a comunidade como que ela deveria se comportar. Nós, como os gentios, ele fala aqui, fomos arrastados pelos espíritos pagãos, pelos ídolos pagãos. E muitas das vezes a gente considera que aqueles que não é conduzido pelo espírito de sabedoria, é conduzido ao erro. A Igreja Católica, ela é sustentada por 3 pilares: as Sagradas Escrituras, que é a inspiração de Deus, o magistério da Igreja e a tradição. Uma está sempre ligada à outra, para nos conduzir. Aquilo que a gente não compreende da palavra de Deus, a gente pede discernimento para a igreja nos mostrar como que nos conduz em determinadas situações. E a igreja sempre está estudando e elaborando, nos mostrando determinados caminhos.
Quando a gente escuta a igreja, a gente não erra. Quando a gente escuta os padres que eu digo, os doutores da igreja, que nos explicam os dogmas, os sacramentos da igreja, a gente não erra, a gente não falha. Se eu preciso buscar a confissão, buscar me confessar diante de Deus, eu procuro a confissão, o sacramento da confissão. Se eu procuro estar na presença de Deus, se eu procuro alimentar a minha fé, eu busco na Santa Missa, na Sagrada Comunhão, na Hóstia Santa, a presença do Senhor com o alimento da minha fé. Se eu preciso ser inserido na presença de Deus, na comunidade cristã, eu tenho que ser o quê? Batizado. E com os dons e a graça do Espírito Santo, eu sou crismado. Se eu busco a vocação matrimonial, eu busco o sacramento do matrimônio. Ou seja, o que São Paulo está dizendo para nós aqui, e está dizendo para Corinto, a igreja não é afastada do povo de Deus. Pelo contrário, ele está dando uma ordem para organizar a comunidade, para acolher aquelas pessoas que vão vir se converter. Amém? Que vão se converter, e é por isso que a comunidade tem que estar em ordem, estar buscando, estar organizada para receber as pessoas que vêm de fora. Bastava isso para as pessoas entenderem o que é um crisma, bastava isso para as pessoas entenderem o que era um batismo. Ah, você quer ser cristão? Ótimo! Antigamente, na antiguidade, lá no princípio da igreja, nos primeiros séculos, se levava muito a sério a questão do batismo. A pessoa, para ser batizada, ela primeiro precisava passar por um escrutínio. O querigma, que a gente fala aqui no grupo de oração, a pessoa já passava naquela época. Ela precisa ter um encontro com Deus, a presença do Senhor em sua vida, começar a dar testemunho de fé. Depois ela passa por um período de conhecimento da fé, se aprofundando na fé em Jesus Cristo. Depois ela vai pensar e começar a dar testemunho. Depois que ela começa a dar testemunho, ela vai acontecer o que com ela? Ela vai ser batizada. No princípio era dessa forma. E não participava do culto junto com os outros. Só começava a participar depois do batismo. Depois que realizava o batismo. Hoje, em adultos, isso está ocorrendo agora em Guarulhos, o batismo de adultos está ocorrendo isso. As pessoas só são batizadas depois que passa por todo esse processo de testemunho, de ter um encontro pessoal com Jesus, de estar mais perto dele, mais próximo, dar testemunho. Não é simplesmente chegar lá e ser batizado. Não. É de dar verdadeiro testemunho, comprometimento com Deus, de sermos comprometidos com o Senhor. Mas o que acontece para muitas pessoas, e até um tempo atrás? As pessoas simplesmente só queriam saber de ser batizada, é batizada, depois vai embora. Ou a pessoa é crismada, depois ela vai embora, porque não quer dar testemunho. E é por isso que o Senhor está falando aqui, não vos deixeis levar pela ignorância, porque se nós deixarmos levar pela ignorância, nós vamos ir para a idolatria. O que é a idolatria, meus irmãos? Papa Bento XVI, no seu livro, não lembro se é Deus Caritas Est, que dizia que a idolatria é a busca da sua própria vontade, dos seus próprios desejos, de não ser e reconhecer a presença de Deus na sua vida. E o que adianta você ter os dons e buscar esses dons carismáticos, se você não busca o conhecimento e se aprofundar em Deus, se eu não busco em primeiro lugar me converter, em buscar a minha vida? Se você depois voltar a estudar em casa, o capítulo 11 inteirinho está falando dos irmãos que vão buscar a ceia do Senhor, né? Aqueles que chegavam primeiro comiam toda a ceia, e aqueles que chegavam depois não comiam nada. E é por isso que Paulo vai falar assim: aquele que come e bebe sem reconhecer a presença de Deus, esse está comendo e comungando a sua própria condenação. Não é simplesmente aquela pessoa que vem para a igreja, que a gente muitas vezes fica reparando, nossa, será que a pessoa pode comungar? Será que a pessoa merece receber Jesus? Você nem sabe. O que Paulo está dizendo é o comportamento que cada um de nós temos dentro da comunidade, é o comportamento que nós temos dentro da nossa irmandade, fora do culto, fora da Santa Missa. Na hora da Santa Missa está todo mundo bonitinho,
Todo mundo é santo. Fora da Santa Missa nós somos o quê? Agimos como os pagãos, né? Brincando com a Adriana, né? Os carros tudo correndo aqui agora para vir para cá, né? Aí quando você vê as pessoas, que nem eu, estava meio com pressa para chegar aqui. Outros carros eu percebi que também estava meio com pressa. Aí eu percebi e falei, olha lá, a gente olhou meio que de fora, ó, tá indo para a igreja. Fica correndo dentro do trânsito para chegar logo nas igrejas, né? Aí eu fico pensando, poxa vida, às vezes ao invés da gente dar exemplo, né? Porque eu parei no farol, o farol estava piscando, né? E tinha um monte de gente querendo atravessar a rua. Eu parei para as pessoas ultrapassar, né? Aí fica a gente buzinando atrás, jogando farol alto, né? Ah, esse está com pressa de ir para a igreja. Quer dizer, às vezes a gente dá contra-testemunho no mundo cotidiano, no mundo do dia a dia. Porque a gente está com pressa de ir logo para a igreja. A gente está com pressa de fazer as coisas e a gente esquece de dar o nosso próprio testemunho, que é muito mais importante do que chegar aqui na igreja, no grupo de oração, a gente rezar e fazer as coisas conforme a gente imagina que seja. Não é errado. Cultivar a fé na igreja é muito importante. Vocês iam ouvir isso de quem? Se não fosse o grupo de oração para vocês escutarem. Vocês ouviriam do padre? Talvez sim. Talvez um sacerdote, se tivesse, por exemplo, que nem aquela pregação semana passada da Regiane. Depois, eu estou gravando, né? Então ela vai ficar sabendo. Foi uma das melhores pregações que eu já ouvi na minha vida. Para mim foi uma das melhores pregações que eu já ouvi na minha vida de caminhada. Não sou orgulhoso de dizer não. Poderia ouvir uma pregação do Padre Jonas, do Padre Léo, seja lá de quem for. Foi uma das melhores pregações que eu já ouvi. Foi muito boa, não foi? Foi muito boa. Ninguém fala. Exatamente. E então, exatamente pelo quê? Pelo testemunho de vida de cada um de nós. Porque você percebe que quando a pessoa está dizendo que é algo dela, algo que aconteceu com ela, dos erros que ela cometeu, porque é muito fácil dar testemunho, né, e falar, nossa, Deus agiu na minha vida porque eu orei, o Senhor mostrou isso, mostrou aquilo. Isso não é dom, isso não é nem correto de fazer. É muito fácil as pessoas falarem, nossa, eu era um podridão, eu era daquele jeito, tal. Mas, poxa vida, o mais importante não é isso. O mais importante é aquilo que Deus faz e realiza em nós. Jesus não dá testemunho de si próprio, Ele dá testemunho do seu Pai. E depois ele ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, se não me engano, versículo 18, ele vai falar assim, que eu vos enviarei na sua ascensão, eu vos enviarei um outro paráclito, um outro defensor. Ele estava dando testemunho daquele que viria ainda. Jesus não estava falando de si, ele estava falando da ação do Espírito Santo que viria sobre toda a igreja. Sobre toda a igreja. Sobre todos aqueles que viriam depois. Era o mais importante para Paulo, era descrever o quanto era importante você servir, de você estar na presença de Deus e testemunhar no meio daquele povo todo pagão, que muitas das vezes, naquela época, sabe o que estava acontecendo? O povo com aqueles vícios pagãos estava se inserindo na comunidade cristã e estava começando a trazer os seus vícios de fora, trazendo os vícios de fora, daquilo que eu penso, daquilo que imagino. Nossa, eu não consigo me converter, aí o que eu faço? Eu começo a semear dentro da comunidade aquilo que eu acho que deve ser, que deva acontecer. Isso não é dom de sabedoria. Primeira coisa que Salomão foi fazer na presença de Deus, o que ele foi pedir? O Senhor disse para ele, eu estou te dando tudo que você quiser, estou te dando para você aquilo que você precisar para governar esse povo. O que você quer? Senhor, eu quero sabedoria. A sabedoria que vem de quem? Dele para ele mesmo? Não, para servir o próximo. Para isso que serve o maior de todos os dons, que é de sabedoria. Eu posso almejar? Posso, qualquer um deles. Mas não significa que todos nós vamos ter os dons. E é interessante perceber que Paulo vai falar aqui da comunhão. Ele fala da Trindade. Eu não sei se vocês perceberam aqui. Ele fala da Trindade aqui. Que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, de modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Ele está falando da Santíssima Trindade, da harmonia que é a Trindade Santa. Deus Pai Criador, que vem Jesus, o nosso Redentor, e depois pela ação do Espírito Santo, ele vai falar aqui assim, ó. Porventura é isso que Paulo vai dizer para cada um de nós.
É a ação da Trindade Santa, por meio da Trindade Santa, que realiza tudo na vida deles. Quer ver? Está aqui, ó. Isso, no versículo 4. É isso mesmo, tá? Mas o Senhor é o mesmo, diversos modos de ação, mas é o mesmo Espírito que revela tudo em todos. Isso, no 2 Coríntios 13, que vai falar assim: a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos. Olha a sabedoria da escolha de Deus por um apóstolo. Não foi à toa que Deus escolheu Paulo para ser esse apóstolo dos gentios, que é aquele que saiu para realmente converter todas aquelas pessoas que estavam à sua volta. Foi por muita sabedoria. Porque sabedoria que foi dada já por Deus, ele já era hebreu, já era romano, já tinha toda essa sabedoria, mas ele já vinha exortando a todos eles que você não precisa mais ficar preso à lei de Moisés, à lei do Antigo Testamento. Você não precisa mais ter aquelas leis morais, aquelas leis litúrgicas que ia fazer a circuncisão, que não era mais para comer carne de porco. Foi São Paulo que disse isso, com toda a eloquência que ele tinha da sabedoria do Antigo Testamento, da sabedoria judaica. E depois ele vem dizer, olhar para cada um deles e dizer: ó, insensato Gálatas, vocês foram convencidos pela lei ou pela ação do Espírito Santo? Ou foi pela fé em Deus que você foi convencido? Então depois da lei vem o tempo da graça, o estado de graça que nós precisamos estar, que nós somos convencidos. É pela ação do Espírito Santo que nós estamos inseridos na presença de Deus. E é isso que é importante. Aí depois você vê o cenáculo, vê Nossa Senhora presente, porque se destaca ali o nome de Maria, lá em Pentecostes, aí sim a igreja acontece. Tem uma oração que amanhã eu quero que vocês prestem atenção. O padre na oração eucarística, oração eucarística 1, lá num trechinho lá, é que eu não lembro a frase, ele vai falar assim, mais ou menos assim, que é pela ação da oração, pelas línguas de fogo, que nasceu a igreja. Presta atenção amanhã, se você quiser depois eu pego aqui para mostrar para vocês, que depois na missa, está no folheto, se vocês olharem lá no 2C da oração eucarística, você vai ver lá, que em comunhão com toda a igreja, nasceu a igreja santa, os dons, pela efusão do Espírito Santo, pelo dom de línguas. Entenda que a igreja, ela é pentecostal também. A nossa igreja, ela é pentecostal. Ela nasceu em Pentecostes. Os frutos, os dons, todos nasceram ali. Até aquele momento. A gente às vezes fala: nossa, você não teve a experiência de Jesus, né? E muitas pessoas fazem coisas erradas. Os apóstolos tiveram a experiência de Jesus, negaram Jesus, negaram o Senhor, disseram que teve vaidade, que um queria ficar do lado direito, queria ficar do lado esquerdo, já tinha orgulho, já tinha vaidade entre eles, mas eles tiveram um verdadeiro encontro, uma verdadeira mudança de vida quando eles se entregaram em Pentecostes. Deu para entender? Só a partir daí eles lembraram: nossa, essa é a graça de Deus na minha vida, essa foi a graça do Senhor que aconteceu. Nossa, nós tivemos essa experiência com Jesus. Quem nos iluminou foi o Espírito Santo. Quem nos ilumina é o Espírito Santo. Por isso que é importante não nos arrastarmos pela ignorância, mas sim pela lucidez do Espírito. É o Espírito Santo que traz clareza, é o Espírito Santo que traz lucidez para cada um de nós. A gente não precisa entrar num êxtase para dizer assim: nossa, aconteceu coisas maravilhosas em minha vida. Não, coisas pequenas como essa que nós vivemos, coisas simples como nós vivemos nesse grupo de oração, pode acontecer coisas maravilhosas em nossas vidas, como foi profetizado, como foi dito, e muito mais testemunhado, muito mais para ser testemunhado. Então, quando nós chegarmos ao ponto da água bater no nosso nariz, aí você pode dizer que você é um homem ou uma mulher de Deus, porque você confiou até o final. Você que foi até o fim, dizendo: eu acredito no Senhor, eu acredito nas providências de Deus, eu acredito nos dons, porque através dos irmãos, quando eles falam, é Deus agindo nela, falando conosco pela ação do Espírito Santo. Tive uma moção, uma graça de Deus, através da sabedoria de Deus.
mas não a sabedoria minha, porque você, não sei se já sabem, já ouviram falar, né? Do anacronismo. O que é anacronismo? É eu pegar a palavra de Deus e começar a ler ela, interpretá-la à minha luz, à minha interpretação pessoal, para que eu possa conduzir vocês para qualquer lugar, para que eu possa conduzir vocês para qualquer caminho que eu quiser. E isso acontece até dentro da nossa igreja. Por isso que nós precisamos buscar o conhecimento das Sagradas Escrituras, mas acima de tudo, buscar o conhecimento da que a igreja ensina para nós sobre a Sagrada Escritura. É muito fácil pegar a palavra de Deus e falar assim: nossa, o que Deus tem hoje para falar para mim? Aí eu abro a Bíblia e falo: nossa. Não é assim. A ação do Espírito não é desse jeito. Deus fala conosco todos os dias. Deus fala conosco toda hora. Deus fala conosco a todo instante, a todo momento. E pela graça do Espírito Santo, se eu sou conduzido, eu sei que Deus está comigo e eu falo com Ele, e Ele fala comigo, e Ele, no momento certo, Ele me conduz para aquilo que é a vontade dEle, não que é a vontade minha. Os profetas que levam a palavra de Deus, já que a gente fala de profecia, só vai fazer a vontade de Deus quando Ele tira a sua vontade em primeiro lugar. Eu só vou fazer a vontade de Deus quando eu tiro meus desejos e a minha vontade. Então nós, no dia de hoje, podemos pedir esse Espírito Santo, aquecer o nosso coração, já que a igreja está festejando esse tempo. Hoje já é Pentecostes, vocês sabiam disso? Hoje, nesse momento já é Pentecostes. Através das vésperas, a igreja coloca aqui, as vésperas, véspera anterior, através das vésperas que a igreja coloca, nós já estamos vivendo o domingo. Então, em muitas igrejas, muitas comunidades, estão vivendo a vigília de Pentecostes nesse momento. E nós estamos vivendo a vigília de Pentecostes, você sabia disso? Nós estamos vivendo a vigília de Pentecostes. Não é a Santa Missa, não é a Sagrada Comunhão, mas nós estamos reunidos. E lá o Senhor já diz que onde 2 ou mais estiver reunido no meu nome, lá eu estarei. Você quer fazer essa experiência, sim ou não? Você acredita que nessa experiência que nós vamos fazer agora, nós vamos receber o Espírito Santo mais uma vez? Mais uma vez é uma redundância, né? Nós já temos o Espírito Santo, mas ele há de se manifestar para que nós não continuemos mais na ignorância, porque ele está todos os dias em nossas vidas. Por isso que dentro da renovação carismática nós pregamos o batismo no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? É que ele me renove todos os dias, porque ele me fortaleça todos os dias, para que o fogo do Espírito Santo esteja presente no meu coração, em todo o meu entendimento, todo o meu coração, para que tudo que eu faça à luz do Espírito Santo em Pentecostes, para que tudo que eu faça eu possa olhar a minha vida e dizer: Senhor, me conduza. Vamos fazer isso, sim ou não? Sim ou não? Amém. Então vamos ficar de pé, pedir esse Espírito Santo para que eu me conduza. E uma coisa para encerrar, quando Paulo fala que o Espírito Santo é comum em todos, para todos, e ele é derramado como apraz, o Espírito Santo, não é um pensamento de igualdade como a gente pensa hoje, que a gente fica pensando de igualdade, de coisas igualitárias. Não é isso não, porque naquela época não tinha esse mesmo pensamento. Igualdade para eles era que cada um tinha o seu dom. Não significa que todo mundo pode ter o mesmo dom. Não precisa. E não só são esses dons, não. Porque existem coisas maravilhosas que você sabe fazer que eu não sei fazer, que foi um dom que foi dado por Deus. Existem coisas maravilhosas que você pode ofertar. Por exemplo, no terceiro domingo, é o terceiro domingo que o grupo de oração faz a coleta dos doces, vende os doces. É o primeiro domingo, agora vai ser à noite. Se você tem um dom de cozinhar, de fazer lá aquele bolo gostoso, poxa vida, você está repartindo esse dom maravilhoso para que o grupo de oração possa vender para a igreja, os bolos para a igreja, para a comunidade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Logo nós vamos ter aqui a quermesse no grupo de oração, nós vamos ter quermesse aqui na nossa paróquia. Se você sabe partilhar, não adianta só ser num grupo de oração, você vai ter esse dom para que você possa partilhar com seus irmãos que vão estar lá nas barracas. Não é brincadeira não, isso é verdade, é comunidade, é ser comunidade. O que adianta falar que tem dom e só serve aqui no grupo de oração? Não é para só servir aqui não. Eu estou trabalhando agora com pessoas de Deus. Agora não, graças a Deus, Deus providenciou todos os encontros, todos os lugares que eu trabalhei até agora é gente de igreja.
É tão bom você trabalhar com gente de igreja, gente de grupo de oração, gente que reza antes de trabalhar, gente que reza quando vai falar, fala, não, Deus, você providenciou isso para mim. De você entrar num ambiente de trabalho e ter lá um crucifixo. De você estar lá no ambiente de trabalho e você poder ler a sua Bíblia. De você estar lá trabalhando lá e falar de Deus para a pessoa e a pessoa não vir com preconceito. Porque hoje o que mais tem é preconceito. O que hoje mais tem é gente perseguindo os cristãos. Agora, se eu não estiver preparado, eu vou ser engolido. Se eu não estiver buscando a luz da palavra de Deus, eu vou ser engolido pelo mundo. Quantos cristãos agora estão sendo açoitados, estão sendo mortos? No momento em que nós estamos aqui, não estamos dando valor a esse momento de oração. O mundo inteiro existe perseguição. Ou nós não temos perseguição aqui no Brasil, por sermos cristãos? Basta olhar a internet aí, um monte de coisa que está acontecendo, um monte de coisa no mundo. As pessoas não gostam. Pode continuar, pode ir já tocando aí já. Meus irmãos, nós precisamos abrir a ação do Espírito Santo. E eu quero dizer para você que não foi refresco não. Eles receberam o Pentecostes, eles receberam a presença do Espírito Santo na vida deles, e algo mudou dentro do coração. Antes eles eram conduzidos pela lei mosaica. Depois eles foram conduzidos pela lei do Espírito Santo. Algo mudou dentro do quê? Do seu coração. Algo mudou dentro do quê? Dentro da sua mente. Por isso que se fala que a conversão começa pela mentalidade. É buscar as ciências de Deus. É buscar a sabedoria do Senhor que muda aqui, ó. Muda na minha cabeça em primeiro lugar. É a minha vontade, o meu desejo de mudança. Não está dentro do... eu não senti no meu coração de mudar ainda. Meu irmão. Eu não senti no meu coração ainda de amar a Adriana. Já pensou se eu falasse isso para ela? Se eu falasse para ela, o Glaucemir falasse para a Nilza, falou, eu não senti ainda no meu coração de te amar. Imagina. A gente não começa por um sentimento, a gente começa por uma decisão. Amar começa-se por uma decisão. Os discípulos tomaram a decisão de amar Jesus, e quando eles começaram a tomar essa decisão de amar o Senhor, veio o Espírito Santo e Pentecostes mudou a vida deles. Como muda a vida da gente? Quando eu tomei a decisão de amar o Senhor, Ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha história. E não é por conta de uma teologia que isso vai esfriar. Não é por conta da teologia que eu estou fazendo que isso vai mudar. Não! Eu sinto todas as vezes, e é o desejo do meu coração, de que o Espírito Santo nunca mais se separe de mim. Aliás, que é a gente que se separa do Espírito Santo. É a gente que se separa de Deus. É eu que vou buscando, através desses ídolos mudos, a idolatria de buscar os desejos do meu coração. Meu irmão, minha irmã, toma a decisão a partir de hoje, de você buscar a vontade de Deus, de morrer para si mesmo. O mundo jaz no maligno, e não tem mais nada para nos oferecer, mas a presença de Deus é tão forte em nossas vidas, que o reino de Deus está tão próximo de nós, que está dentro do nosso coração através do Espírito Santo. É Ele que nos vivifica, é Ele que nos conduz, é Ele que faz novas todas as coisas. Amém? Amém? Então se deixa conduzir pelo Espírito Santo. Vem Espírito Santo de Deus. Diga comigo, vem Espírito Santo de Deus. Venha nos conduzir nessa noite. Venha nos conduzir essa noite para a busca da sabedoria, as coisas do alto, a presença do Senhor. Vamos pedir esse Espírito Santo mais uma vez. Vamos pedir essa condução do nosso coração, o desejo da nossa alma, o desejo do nosso coração cada vez mais forte. Vai pedindo, vai clamando. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus, trazendo a sabedoria do Senhor, trazendo os dons, trazendo as curas, trazendo os milagres que o Senhor ainda faz até hoje, porque muitos dizem que Deus ainda não fez mais milagres. Faz milagres sim, faz prodígios, faz curas, mas a partir de hoje eu não quero somente isso, Senhor. Eu quero uma mudança de vida na minha vida, eu quero a restauração do meu coração, eu quero a restauração da minha casa. Vem, Senhor Jesus, vem Espírito Santo de Deus. Cantemos isso com força. E a paz. Neste teu altar, somos sacrifício. Vem nos consumir. Estamos aqui, Senhor.
Pega teus braços, cante, foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé, está quem tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar de novo. Eu quero fazer um convite para você. Você quer o fogo do Espírito Santo? Sim ou não? É esse fogo que esquenta. Eu quero ver você me tirar essa blusa daqui hoje. Eu quero conduzir vocês hoje. Eu quero pedir esse Espírito Santo nessa noite para que venha renovar a nossa fé, renovar a nossa vida. Eu quero convidar você, pega de 3 em 3 aí, 4, pode ser quantas pessoas forem, não tem problema não. Rose, faça um círculo aí do lado, vamos rezar, pedir o Espírito Santo, convida o irmão, convida a irmã para rezar junto com você, traga ela do seu lado, vai pedindo o Espírito Santo de Deus, clamando esse Espírito Santo, segura na mão do teu irmão, faça essa roda, isso, pode ser 2 rodas, não tem problema não, 3, não importa, isso, vamos pedindo mais uma vez, cantemos. Que só queima e não se apaga. Se quiser, fecha seus olhos e vai cantando, pedindo o Espírito Santo. Viemos te adorar, Senhor, neste teu altar. Somos sacrifício. Vem nos conduzir. Estamos aqui. Aqui, Senhor. E foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Cante com fé, solte tua voz. Não desistiremos de te perseguir até te encontrar, diante da tua glória. Não podemos ficar de pé, mostra quem tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar de novo. Queria lá, Maria, manda teu fogo, Senhor Jesus, nesse lugar. Manda teu fogo, Espírito Santo, Senhor, em cada um de nós nessa noite. Vai pedindo a presença do Espírito, vai pedindo a presença do Espírito Santo do teu irmão na vida de cada um de nós, Senhor. Nós clamamos esse teu Espírito, assim como os apóstolos foram visitados pelo Espírito Santo, foram conduzidos. Nós pedimos esse Espírito Santo neste lugar. Nos convida, Senhor Jesus, a uma vida nova. Nos faz novas criaturas pelo Espírito Santo. Batiza-nos, Senhor Jesus. Renova nossa fé, renova nossa esperança, renova nossa caridade, Senhor. Nós clamamos, manda teu fogo, Senhor Jesus. Manda, Senhor. Manda teu fogo, queima de novo, manda